A Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra os 429 bombeiros e 2 policiais militares presos após a invasão do quartel central no centro. Os bombeiros lutam agora para aprovar uma anistia para os manifestantes que respondem pelo crime de motim. A negociação salarial com o governo continua e eles receberam apoio de outras categorias. Confira na reportagem de Letícia Justus. O protesto na praia de Copacabana reuniu mais de 27 mil pessoas, entre bombeiros, familiares e cariocas que apoiam o movimento. Centenas de balões vermelhos representavam as vidas salvas pelos militares. A categoria ganha um salário base de R$ 950 e reivindica um piso de R$ 2.000 e vale transporte. Você come com R$ 750, 11% de desconto, esse salário cai para R$ 650. A gente não tem direito a vale transporte, a gente não tem direito a ticket refeição, não temos plano de saúde. Os bombeiros também receberam o apoio de deputados estaduais e federais. O governador do estado, Sérgio Cabral, ofereceu um reajuste de 5,58%, que já foi negado pela categoria. A ideia é votar na Assembleia Legislativa uma proposta que atenda às reivindicações. Os bombeiros também podem responder nas esferas criminal e administrativa pela ocupação do quartel central. Por isso, além do reajuste salarial, eles lutam pela anistia. Os deputados vão tentar aprovar um outro projeto, garantindo que os bombeiros não sejam punidos. O movimento também tem o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nós, militares, nós trabalhamos num regime que nós não podemos ter sindicato, nós não podemos fazer greve e nós temos uma dedicação exclusiva ao Estado. Então, se o Estado entende que nós, militares, temos que ter uma carreira exclusiva ao Estado, por ser uma carreira de Estado, que ele dê um salário digno, um salário base, para que uma família possa sobreviver nessas condições, que não possa ter nenhum outro emprego paralelo. Bom, e aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre essa polêmica, está o advogado Flávio Eduardo Ribeiro, especialista em direito militar. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, os bombeiros, os militares, eles não têm direito à greve, não podem ser sindicalizados. Por quê? É preciso nós lembrarmos que o militar em si remonta a um tempo bem distante, desde a época da guerra, não é? E a Constituição Federal de 88 já expressamente prevê que seria regulado o direito de greve, que é o poder de barganha do trabalhador em qualquer área, né? E é preciso lembrar também que até 1998 o militar e o civil como servidor público é tratado da mesma forma. A Constituição não trazia nenhuma diferença. Em 98, com a emenda constitucional número 18, houve uma separação. Então, a Constituição passou a tratar o servidor civil e o servidor militar. E, expressamente, em um dos seus parágrafos, lá está escrito que o militar não pode nem fazer greve, nem se sindicalizar. Também prevê também que o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar são forças auxiliares das Forças Armadas. Essa é a questão. No início, se pleiteou a forma de que não, essa regra só se aplica às Forças Armadas, então o bombeiro e o policial militar pode fazer greve. Mas o STF já tem julgados de que não. Por tratar de força auxiliar, deveria ser aplicado também a proibição de fazer greve entre o policial militar e o bombeiro militar também. Neste caso dos policiais, dos bombeiros, do Rio de Janeiro, eles vão ser punidos de alguma forma, né? Qual que é a punição prevista para esse caso? Isso daí existe, o militar, eu costumo dizer que ele é cercado de várias regras. Primeiro tem o regulamento deles, o regulamento disciplinar. Todo militar só está sujeito a um regulamento disciplinar. Depois nós temos o Código Penal Militar. E depois vem o âmbito civil, a esfera civil. A tipificação desses, no caso que o Ministério Público ofereceu a denúncia, o Ministério Público Militar ofereceu a denúncia à Justiça Militar e foi recebida a denúncia, esses crimes que foram elencados aí. Mas, antes disso mesmo, o bombeiro militar, eles vão ser sujeitos a um processo disciplinar, né, no âmbito do comando deles, do coronel, a quem eles são subordinados, e vão responder a todos esses crimes. Agora, é preciso lembrar que existe uma grande diferença entre o militar,
praticasse uma transgressão disciplinar, né, que nesse caso aí já é um crime militar. Ok, bom, e a nossa equipe de reportagem foi às ruas saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos responder agora a primeira pergunta. Meu nome é Francislane, eu sou vendedora. Se o militar não pode fazer greve, como é que ele vai pedir aumento de salário? Pois é, qual seria então a alternativa para esses profissionais? É uma dificuldade, um problema a ser encarado de frente pelo para se ver uma forma, porque antes de achar que o policial militar é um grevista, temos que pensar também que é um pai de família, um trabalhador e um servidor público, né? Eu acho, no meu sentir, que isso daí foi mais uma forma de frear, né? De não se levar a sério uma política salarial do bombeiro, do militar, do policial militar, justamente colocando, se inserindo expressamente na Constituição de que eles não podem fazer greve. É uma questão a ser debatida e tem que ser resolvido esse problema. Mas assim, o que resta a eles hoje a fazer é o quê? É fazer manifestações, atos públicos, questionando, reivindicando melhores salários, benefícios como vale transporte, vale alimentação? Tem que ser conversado com os governantes como os bombeiros militares são pagos pelo Estado, né, salvo o Distrito Federal, que é repassado pela União, grande parte. É válido essa manifestação. Agora também tem que ter uma atenção maior, por quê? O bombeiro militar é uma força auxiliar das Forças Armadas. Haverá uma grande celeuma e um problema se nós formos tratar, digamos, dois pesos e duas medidas. Por quê? Está expresso na Constituição Federal que o bombeiro militar, o polícia militar, é uma força auxiliar das Forças Armadas. Então tem que prestar atenção, por quê? O bombeiro militar, como acontece no Distrito Federal, vai ganhar mais, o soldo dele será maior do que digamos, a mesma graduação das Forças Armadas. Então tem que ser, mas a reivindicação é válida e tem que ser feita mesmo. Ok, vamos a outra pergunta feita à nossa equipe sobre o tema de hoje. Confira. Eu sou Agamenon Lopes Lima, sou encarregado de limpeza. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se eu precisar do bombeiro e eles demorarem a atender porque ele está em greve, eu posso pedir indenização? São por situações como essas que uma greve para um profissional desse tipo é vetada? Basicamente, né? Justamente por isso. Também, né? Porque a verdade é que os governos não sentam, não discutem. O que vigora, a bem da verdade, muito no militarismo, seja bombeiro militar, policial militar, é hierarquia e disciplina, né? Então, sempre será lidado com o mais antigo, o mais graduado, por menos antigo e o menos graduado. Na pergunta do telespectador, sem dúvida, o bombeiro militar, antes de tudo, exercendo a função de bombeiro militar, é um servidor público, militar. E como é previsto na Constituição e no ordenamento jurídico, o Estado responde objetivamente por aquele dano, né, na pessoa jurídica deles, causar a uma terceira, a um cidadão comum. Cabe sim. O mesmo se ocorrer um crime e a polícia militar estiver de greve e nada for feito, né? Essa é uma missão do Estado, porque o Estado, como garantidor de toda a situação, nós somos um Estado democrático de direito, regidos por leis, e nós passamos para o Estado esse dever da manutenção da ordem, principalmente no caso da Polícia Militar, né? Porque é uma ordem pública. E é preciso lembrar que essas profissões não podem ser exercidas por mais ninguém. Só o Estado pode exercer a Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Bom, e nós temos uma outra dúvida de um telespectador. Vamos conferir. Meu nome é Valcira Silva Santos, estou desempregado no momento. Eu queria saber por que a diferença é tão grande entre os salários dos militares de um estado para o outro. Pois é, a gente vê aqui, nesse caso do Rio de Janeiro, a média salarial de R$ 950. Aqui no Distrito Federal chega a R$ 4.000. Por que essa diferença é tão grande? Eu acredito mais que venha a ser uma questão de política, né? Questão de política porque os estados, eu conheço um pouco da realidade dos estados, seja do Nordeste, seja do Norte, não há um comprometimento dos governadores em remunerar bem o militar. Por quê? Aquilo que eu disse anteriormente, a hierarquia e disciplina. Militar não pode fazer greve, militar não pode ter sindicato. Então, eu acho que serve mais como uma mordaça, né? Vai se dando o que mais ou menos se acha que pode ser dado e nunca se senta para procurar debater um salário, vamos dizer assim, razoável para a manutenção de um militar.
Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde.